Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje eu vou falar pra vocês, vou falar pra vocês, com vocês. É assim, eu sinto que eu tô com vocês, mas na verdade eu tô falando pra vocês, né? Parabéns, Isabela, que introdução maravilhosa. Mas eu vou falar com vocês, contar pra vocês os meus maiores medos. É muito louco que esse podcast, o enquadro, ele me dá uma liberdade de poder falar coisas que às vezes eu não falo nem para pessoas próximas, sabe. E aqui eu me sinto à vontade para abrir coisas mó íntimas minhas com vocês, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas eu vou trazer alguns medos que eu tenho, porque às vezes você pode ter um medo parecido e achar que você é: "Nossa, será que eu sou muito louca de ter esse medo?" E às vezes você vê que eu tenho também e fala: "Não, eu não sou tão louca, a Isabela também é". Entendeu? Não tô sozinha e tal. Então vamos lá, primeiro medo, vou ser bem objetiva, tá? Não vai ser um podcast longo. Ai, 40 minutos depois da Isabela falando. Mas o primeiro medo, eu acho que o meu maior medo é perder as pessoas que eu amo. Tipo, esse pra mim é o meu maior medo de todos é perder pessoas que eu amo. Então, eu não tenho medo de morrer seria de eu perder as pessoas que eu amo, né, de eu não ter mais o contato com essas pessoas. Mas perder um filho, ou perder o meu marido, ou perder, enfim, pessoas da minha família, isso pra mim é horrível, assim, sabe. É um medo que eu tenho muito grande e o top desse medo é perder meus filhos. Tipo, isso daí pra mim, nem sei como eu reagiria. Tipo, eu não sei se eu seria essas pessoas fortes, que nem uma amiga minha, Maria, por exemplo, né, que perdeu um filho. Fortes a ponto de conseguir se reerguer. Talvez eu teria que me reerguer pelo meu outro filho, sabe. Mas nesses casos que acontecem tragédias, assim, Deus me livre, nunca vai acontecer isso, mas nesses casos que acontecem tragédias, eu acho que eu ia sei lá, gente, eu me vejo, tipo, surtando, assim, tipo, pifou, quebrando a máquina total, sabe. E tem gente que lida bem com isso, bem assim, dentro da medida do possível, mas tem uma maturidade, que sustenta muito, muito sustentada às vezes por uma fé, que pode estar ligada à religião ou não, mas uma fé, e a pessoa consegue né, segurar nisso, e sei lá, isso pra mim é muito louco. Quando eu falo, por exemplo, isso de perder o Luan, que alguma hora a gente um vai perder o outro, né, espero que não, mas uma hora um vai perder o outro, bate um desespero, eu começo a chorar. É que ele não tá aqui, mas se ele tivesse eu começo a chorar, eu começo a ficar que nem um bebê, assim, juro. E pra mim é uma coisa muito difícil, então não sei se vocês também têm esse medo, mas é um pânico que eu tenho, é um medo visceral, assim, tipo, faz parte de quem eu sou esse medo, eu não consigo tirar, tipo, pessoas: "Ai, mas veja, tudo tem um motivo", teu cu, entendeu? Tudo tem um motivo, não isso. Isso eu ia ter que tentar achar um motivo, ai, nem gosto de pensar nisso, né, gente, mas sei lá. Esse tudo tem um motivo que eu acredito em absolutamente tudo, nisso eu ia ficar acho que ia surtar. Mas não tem como você falar como você reagiria em cima de uma situação sem passar por ela, né. Você só sabe como você acha que agiria, mas aí chega a situação e às vezes você age de uma forma diferente. Os medos, eles são o medo, né, o medo ele é uma das emoções primárias, falam que a gente tem 5 emoções primárias, tipo o divertidamente, né, então raiva, tristeza, nojinho, que seria repulsa, alegria e medo. Nossa, são vários negativos, né. Raiva, tristeza, medo, repulsa e alegria, mas a alegria às vezes supera todos esses. Mas a gente tem essas emoções primitivas, né, as primárias. E sobre essas a gente não tem controle nenhum. A gente tem controle sobre as secundárias, por exemplo, medo, esse medo racional que eu coloco, que é um medo de perder a minha família, que é hipotético também, é um medo que você acaba controlando, tipo, no dia a dia você acaba controlando esse medo, porque não tá acontecendo. Tem gente que, né, fica com mais ansiedade, já sentindo esse medo antes de acontecer. Mas, por exemplo, se eu tô aqui com vocês e do nada faz um barulho, um barulho gigante, eu na hora vou sentir um medo absurdo, porque meus filhos estão dormindo no quarto, sei lá, algum deles caiu, aconteceu alguma coisa, explodiu algum negócio, na hora é um medo, você não controla, você tem, tipo, zero controle sobre, absolutamente nenhum controle sobre esse medo, essa emoção primária do medo. Então, um barulho de, sei lá, tipo disso, de uma explosão acontece, você vai sentir o medo na hora e isso é involuntário, assim, você não controla, tá, parabéns, não controla. Mas esses medos que eu tô falando são medos de situações normalmente hipotéticas, não é um medo
Então, assim, por exemplo, eu tenho medo, eu não sou uma pessoa que tem fobia de nada. Fobia de aranha. Então eu tinha um amigo que ele tinha fobia de aranha, mas era aracnofobia, que chama, eu acho. Mas era muito, assim, tipo, você falava, mostrava a aranha e ele já começava a suar frio, sabe? Ou se tivesse uma aranhinha pequenininha em algum lugar, ele já suava frio, não tem, totalmente incontrolável, sabe? E tem pessoas que têm medo de avião, por exemplo, medo absurdo de entrar em avião, medo de andar de barco. E eu acho que tem coisas de psicologia que você consegue reverter esses traumas, né, e medos de fobias extremas. Mas tem gente que tem muito medo de uma coisa, medo de barata. Eu não tenho medo dessas coisas, eu não tenho um medo assim. Cara, eu não tenho. Eu só tenho medo se acontecer alguma coisa específica que me deixe com medo. Tipo, eu não tenho medo de algo. Eu não tenho medo. Tipo isso que as pessoas falam, eu tenho medo do escuro. De alguma coisa me pegar no escuro. Eu não tenho medo do escuro. Eu tenho medo se eu estiver no escuro e fizer um barulho como se alguém estivesse dentro da minha casa. Aí eu talvez tenha medo. Talvez não. Aí eu tenha, né? Vou ter medo com certeza. Mas esses medos já pré-concebidos de alguma coisa específica, eu não acho que eu tenho. Você sabe de algum que eu tenho, Rick? De perceber assim? Não, né? Não, eu não. Tipo, aparece uma barata, se precisar matar a barata, eu vou ser a que mata a barata. O Henrique vai pra um canto chorando, o Luan chorando em outro lugar, subindo no sofá, ou o Léo vai pegar e matar ela descalço, com o pé, ou eu vou ter que ir lá e tirar, ou enfim, tô falando que mato barata, ninguém me cancela, tá? Mas, enfim. Ou vou tirar ela bem bonitinha e colocar na natureza. Ou matar. É... Mas esses medos, assim, eu não tenho. Eu tenho mais esses medos construídos de situações hipotéticas. Então, por exemplo, perder pessoas que eu amo. Eu tenho medo de acontecer algum acidente e eu não conseguir mais me expressar. Então, sabe, pessoas que às vezes acontece uma tragédia, um acidente, a pessoa fica inválida, ela fica às vezes em estado vegetativo, ou às vezes ela perde a capacidade de se expressar com a magnitude que ela poderia. Então, por exemplo, você perde, sei lá, a visão, ou você perde a fala, ou você perde algum dos sentidos. Isso é um medo que eu tenho. Ou, por exemplo, perco a capacidade de me locomover. É algo que pessoas vivem, mas é muito mais difícil. E eu acho que quando você tem uma coisa e você perde ela, é ainda mais difícil de você, né? Você vai ter que superar porque você já sabia o que era ter, entendeu? Então, isso me dá um medo, porque hoje eu tenho, né, a capacidade de andar, de pegar meu filho no colo, de brincar com meu filho, correr e pular, isso e aquilo. E aí eu teria esse medo de não conseguir me expressar dessa forma. Então, medo de algum acidente, sabe, assim? Então, eu acho que eu tenho esses medos mais assim. Deixa eu pensar em outro medo que eu tenho. Eu tenho morro de medo de filme de terror. Então, assim, filme de terror eu não assisto. Eu não gosto de assistir um filme para sentir medo. Então, medo pra mim não é uma sensação que me faz bem. É uma sensação que me faz mal. Eu acho que me alinha com energias mais de frequência mais baixa. É uma coisa que não me faz. Tipo, eu não fico, ai, nossa, senti medo. Ai, que delicinha esse medo. Não, medo pra mim me causa coisas ruins. Então, eu não vou propositalmente me causar medo assistindo um filme de terror, entendeu? E eu tenho amigos que amam filme de terror e adoram, e é mó coisa. Não dá pra mim, gente. Zero, zero, nenhum eu assisto. Então, assim, vocês nunca vão me ver fazendo publicidade de lançamento de um filme de terror. Nunca, nunca. Pode me pagar o que for, porque eu não vou ver o filme. Entendeu? Eu não vou ver, eu não vou fazer a propaganda, eu não vejo. Não rola isso. Eu gosto de suspense, principalmente suspense policial. Então, esses suspenses de crimes e tal, beleza, eu gosto. Mas esses de terror, que é todo arquitetado pra você se cagar de medo e não conseguir dormir, ter pesadelo e coisa e tal, não gosto. Zero. Tenho medo, não gosto. Cara, que loucura, né? Eu não sei, eu não sou muito medrosa, eu acho, pras coisas. Eu não tenho esses medos, tipo, eu tenho medo de criar um negócio, fracassar e me humilharem. Não. Mas assim, como eu sofri muito bullying na escola, isso gerou inseguranças de ter medo de ir em um lugar e não gostarem de mim. Hoje em dia isso tá muito mais suave, assim. Mas eu tinha muito esse medo. Hoje em dia eu acho que eu nem tenho mais esse medo, gente. Ai, que bom. Mas eu tinha muito esse medo dentro de mim, de ir num lugar novo, tipo, sozinha, e as pessoas, eu sempre achava que estavam olhando pra mim, sempre achava que estavam falando mal de mim, por causa desses traumas que vieram dessa época da adolescência, entendeu? Mas hoje em dia já não é mais um medo que eu tenho.
Fala um outro medo aí, Rick, que eu possa ter. Medo de altura? Não, não tenho. Inclusive, eu estava vendo de pular de paraquedas. E o Luan morre de medo de altura. O Luan tem muito medo de altura, mas ele tem tanto medo que, assim, o apartamento dele, da mãe dele, né, que ele morava, é no 12º andar. Ele não vai na janela e olha pra baixo. Tipo, não vai, nunca foi, assim. Ele tem medo no nível que ele não gosta de montanha-russa, porque a montanha-russa sobe, né? Ou elevador. Teleférico, ele chora, tipo, teleférico ele chora, real, assim. Eu queria ver, porque algum dia a gente ainda vai esquiar junto. Ele também odeia esquiar, mas a gente vai esquiar junto em algum momento, eu acredito. E aí você tem que subir de teleférico. Aí eu só vou ficar assim, ó, olhando pra ele. Então ele morre de medo de altura, o bichinho, tadinho. Mas é aquilo que eu falei da fobia, sabe? É um medo, assim, 100% medo. Então até andar de avião, tudo que envolve altura pra ele não rola. Aí eu já falei: "Vamos pular de paraquedas e aí você já mata esse medo na raiz". Ele: "Não, não, você não tá entendendo, Isabela, não tem nenhuma chance, tipo, tem 0. A chance de eu pular de paraquedas é nula, nunca, nunca vai". E aí então, não vai. Medo de altura não tenho. Medo de escuro não tenho. Medo de algum animal específico não tenho, assim, óbvio, né, apareceu um leão aqui, porra, eu vou, sei lá, vou sair correndo, gritar, ou uma cobra, mas eu não tenho esse medo concebido já, tipo: "Ai, tô aqui pensando em como eu tenho medo de cobra, meu Deus, e se aparecesse uma cobra?". Eu não fico pensando nisso. Mas esses animais que podem me matar, eu tenho medo. Ah, uma cobra, um leão, um tigre, um hipopótamo, um jacaré, medo, entendeu? Dinossauro eu não tenho medo. Acho que é porque o Léo ama tanto dinossauro que se aparecesse um dinossauro eu ia falar: "Mano, meu filho ama você, ele pode tirar uma foto com você". Aí o dinossauro arranca a cabeça e mata a gente. Mas o dinossauro é também porque não existe, né, mais. Já existiu, mas não existe mais. Então eu já fico: "Ai, não tenho medo de dinossauro". Aparece o dinossauro, eu ia me cagar. Mas não tenho. Outro medo, eu não tenho, eu sou uma pessoa sem medos. Falei os medos que eu tenho pra vocês, mas eu sou uma pessoa com poucos medos. Tipo, eu não sou uma pessoa com muitos medos, assim. Eu não tenho medo de fracassar, e porque eu sei que eu vou lá e faço de novo. Eu não tenho medo de eu tenho medo de viver assim, eu tenho medo de não viver uma vida que eu sei que eu poderia viver. Como que eu explico isso? Tipo, eu sei que eu posso viver uma vida que seja plena, uma vida que seja feliz, uma vida que seja de harmonia, e aí me tornar uma pessoa que eu acredito que eu não vou, porque eu tô num caminho de autoconhecimento brabo, assim, desde novinha, tentando melhorar, tentando, né, me aprimorar, entender mais o mundo, entender meus sentimentos, entender os meus limites, tudo isso. Mas sabe virar aquelas pessoas que é amargurada com a vida e aí não vive? Tudo tá ruim, tudo a pessoa tem que criticar, tudo a pessoa acha que é uma bosta, a pessoa não curte, não curte os momentos, quando vai ver já passou a vida, e aí você olha pra trás e fala: "Meu Deus, por que que eu não estava ali, né, por que que eu não curti?". Então isso é uma coisa que é um medo, mas é um medo que eu atuo todo dia nele. Então, todo dia eu tô com os meus filhos, eu vejo eles crescerem. Cada coisinha nova que eles aprendem ou que eles fazem, eu tô aqui e vejo. Então, assim, eu não perdi nada dos meus filhos. Ah, os primeiros passos, a primeira palavra, a primeira. Nada. Tudo eu estava junto. Porque são coisas que eu não quero perder. Então, eu tenho esse medo de perder e aí eu não vou perder. Mas no geral, gente, pra finalizar, um podcast só sobre os medos da Isabela, né, maravilhoso. Mas só pra finalizar, eu acredito que os nossos medos, eles precisam ser a gente precisa agir em cima deles. Então, que nem eu falei pra vocês, se eu tenho medo de perder os momentos, olhar pra trás e falar: "Meu Deus, eu não vivi minha vida", então eu atuo, eu não fico só falando: "Ai, nossa, será que eu vou olhar pra trás e vou perder os momentos? Ai, nossa, vai tudo passar tão rápido. Ai, nossa, e o dia que eu morrer? E nã Eu atuo todo dia nesse medo. Então, óbvio que não tô falando de medo, tipo, de altura do Luan, né. Eu procuraria, tipo, uma terapia, algo do tipo, pra tentar ver se eu consigo resolver esse problema ou destravar esse trauma, ia buscar soluções pra esse problema, pra esse medo específico. Porque eu sou dessas, eu gosto de resolver as coisas, sabe, eu não gosto de ficar com coisa pendente. Mas eu tento atuar em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Tipo, eu tenho medo de perder o Luan, né? De acontecer alguma coisa e perder ele. Então, todo dia eu, eu quero que seja um dia bom com ele. Então, todo dia
eu tento fazer ser um dia bom com ele. Óbvio que isso não é dar permissão para viver em situações, que são abusivas ou viver em situações que extrapolam o seu limite pessoal ou situações que te fazem mal. Mas você falar: "Então eu vou curtir com essa pessoa, eu vou ser legal com essa pessoa, quando eu estiver com ela eu vou estar com ela, eu não vou estar com ela e vou estar aqui falando com outra pessoa, eu vou estar ali olho no olho, eu vou querer fazer coisas com ela, eu vou querer entender ela, eu vou querer, enfim, né, estar bem com ela". Isso óbvio que eu falei dentro dos seus limites também, né, porque não adianta: "Ah, eu tenho medo de perder tal pessoa, mas essa pessoa me faz mal, então eu vou continuar né, nessa situação porque eu tenho medo de perder ela". Não, não é assim também. Então, viver uma vida plena é você também entender os seus limites. Eh, e eu acho que esses são os meus medos, gente. Eu acho que é isso, tentar atuar em cima deles. Então, identificar quais são os seus medos. E como que você pode atuar em cima deles para eles começarem a ficar um pouco menores. De você falar: "Cara, esse medo que eu tenho, por exemplo, de perder as coisas, de passar muito rápido, isso e aquilo, é um medo que hoje tá muito menor", porque eu vejo que eu aproveito, cada segundo que eu tô podendo aproveitar, eu aproveito. Eu faço o que eu preciso, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, mas eu aproveito ao máximo a vida com os meus filhos, a vida em família, o meu marido, as coisas que eu gosto de fazer. Eu tento todo dia fazer ser um dia que vai ter pelo menos alguma coisa que eu gosto de fazer, não viver aquela vida robótica e automatizada, sabe, porque a vida passa rápido. E aí atuar em cima desses medos. Eu acho que é isso, espero que seja um podcast legal pra você ouvir sobre os meus medos e sobre os seus medos, refletir, né. Queria que, se você estiver no YouTube assistindo, coloca aqui nos comentários algum medo que você tem, se você tem algum medo parecido com o meu ou se você tem um medo que eu falei que não tenho, tipo: "Ah, eu tenho medo de aranha, Bela. Nossa, eu morro de medo de barata". Comenta aqui pra eu saber os medos de vocês, se vocês também não têm muito medo dessas coisas ou se eu que, sei lá, tinha que ter mais medo, não sei. E se você tá no Spotify, por favor, compartilha esse episódio com mais gente, compartilha o nosso podcast, porque ajuda tanto. E se você tá aqui no YouTube, além de comentar, se você puder compartilhar, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e coisa e tal, seria muito bom. É um episódio curto esse, mas enfim, esse podcast é isso. Tem episódios curtos, episódios longos, episódios do Medo da Isabela e também sobre fofoca e sobre outras coisas. É um pouco de tudo, mas é pra gente se aproximar cada vez mais e trocar essas ideias. E, enfim, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, não tem problema. Tem mais de 50 e tantos episódios antes desse que você pode assistir, você vai gostar de algum. Se você não tá vendo no dia que lançou, tem episódio, né, o de amanhã, enfim. Pode assistir que algum deles você vai gostar, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo, encontro vocês amanhã ou depois de amanhã. Beijo.